Finalmente, Jacó e toda a sua família estavam no Egito, na terra de Gósen. José teve o cuidado de explicar aos seus irmãos que os egípcios tinham preconceito contra pastores de ovelhas e por isso era importante que eles ficassem ali, na terra de Gósen, que era o melhor lugar para eles criarem os seus rebanhos. Depois José anunciou formalmente ao faraó a chegada da sua família. Ele escolheu 5 dos seus irmãos para representar a família na presença do faraó. E quando o faraó perguntou qual era a ocupação deles, eles responderam que eram pastores e pediram que os deixasse ficar no Egito, porque a fome era muito severa, e que também lhes desse permissão para ficar na terra de Gósen. Faraó prontamente atendeu o pedido deles e ainda pediu a José que colocasse alguns deles para ser responsáveis pelo próprio rebanho do faraó. Mas o encontro pelo qual o faraó devia estar mesmo ansioso era o encontro com Jacó, aquele pai tão amado de José. Quando chegou diante de Faraó, a primeira coisa que Jacó fez foi abençoá-lo em nome do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. E depois de uma conversa rápida, ao sair, Jacó abençoou a Faraó outra vez. E nisso Jacó foi um bom exemplo de como um verdadeiro cristão deve relacionar-se com os que são de fora da família de Deus, abençoando e abençoando sempre. Faraó reconheceu que Jacó era um homem de Deus ao aceitar a sua bênção. Na religião egípcia, o faraó era considerado um deus, a personificação humana de Ra, o deus do sol. Mas mesmo assim, ele permitiu que Israel o abençoasse em nome do seu Deus. Faraó era um governante pagão que adorava uma porção de deuses falsos e, no entanto, Deus sensibilizou o coração dele e o usou para cuidar de Jacó e de sua família. Muitos cristãos hoje em dia acreditam que Deus só pode usar gente do seu povo em posições de autoridade. Mas não, o Senhor pode realizar sua vontade por meio de quem Ele quiser, inclusive de líderes incrédulos como Faraó, como Ciro, como Nabucodonosor e como César Augusto. Continuando então, Jacó e todo o seu clã se estabeleceu na terra de Gósen, uma terra onde eles ficariam longe do grosso da sociedade egípcia para criar as suas ovelhas e não ofender a sensibilidade egípcia. Os egípcios também eram um povo racialmente separado, que não costumava se casar e nem se misturar com outros. Por quê? Porque eles se consideravam vindo dos deuses e todas as outras pessoas vieram de origens menores. Esse era o ambiente ideal para Deus criar o seu povo. E para isso, ele simplesmente havia enviado José na frente para fazer os preparativos. E lá, na terra de Gósen, o povo de Deus permaneceria pelos próximos 4 séculos. E a fome continuava, ainda mais severa do que antes. O povo egípcio e também os estrangeiros passaram a depender cada vez mais dos grãos que haviam sido estocados por José, porque a produção da terra diminuía cada vez mais. Como a fome durou um total de 7 anos, as pessoas acabaram ficando sem dinheiro para comprar os grãos. E quando o dinheiro acabou, José começou a receber gado como pagamento. E quando o gado acabou, José começou a receber terras como pagamento. E assim Faraó foi se tornando dono de toda a região onde havia a fome. Sob a administração de José, o faraó era o dono das terras e o povo trabalhava nelas. José foi o responsável para dar suprimento para todas aquelas pessoas para que elas não morressem de fome. E todos estavam muito, muito agradecidos a ele por ter salvo suas vidas da fome. Em troca, José estabeleceu que eles dariam 20% ao ano da produção da terra. Muitas pessoas ficariam felizes hoje com apenas 20% do total dos impostos, não é mesmo? Mas o curioso em todo esse contexto é que, enquanto o povo egípcio era forçado a desistir das suas terras em troca de comida para sobreviver, os israelitas estavam adquirindo terras na região de Gósen. E lá, ao contrário da população egípcia, eles possuíam terras, eles prosperavam e se multiplicavam muito. Você pode conferir isso no versículo 27. Jacó viveu 147 anos. Ele havia desfrutado da presença de José durante 17 anos em Hebrom e agora teria mais 17 anos para aproveitar a companhia de José e dos seus filhos no Egito.
É triste que os pecados dos filhos de Jacó tivessem roubado do pai 22 anos de convivência com José. Mas, mesmo nesse sacrifício, Deus havia realizado seu plano de maneira impecável e havia cuidado do seu povo com todo carinho. José agora estava cumprindo os deveres de primogênito, embora não fosse, mas estava cumprindo, estava no lugar de Rúben, inclusive tratando do funeral do pai. Jacó sabia que não viveria tanto tempo mais e queria ter certeza de que não seria sepultado no Egito, mas sim em Canaã, na terra prometida, que um dia, segundo a promessa de Deus, seria o lar de todos os seus descendentes. E José então jurou ao seu pai Jacó que certamente cumpriria esse seu último desejo. E no próximo vídeo nós veremos um momento muito especial em que José adotou os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, como seus próprios filhos. Não perca! Até lá!